Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu me chamo Rodrigo de Santos Oliveira, sou bacharel em História pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFSM. Também sou membro do GEMON UFSM, sou bolsista CAPES de mestrado e sou orientado pela professora Semira Miscorsi e co-orientado pelo professor Otávio Luiz Vieira Pinto. E atualmente eu pesquiso a representação de turcos e ávaros dentro dos fragmentos da história de Menandro Guardião, um autor romano do século VI da Era Comum. No episódio de hoje, deste Diálogos Olimpianos, eu falarei, no entanto, sobre os hunos, um grupo nômade da Ásia Central que no final do século IV migrou em direção às fronteiras do Império Romano. Eu também falarei brevemente sobre seu mais famoso e bem-sucedido líder, Átila o Huno, conhecido pelo epíteto Flagelo de Deus, por conta de uma menção da segunda vida de Lupo de Troyes, datada do século XII. A escolha do tema desse episódio se deu devido ao trabalho que desenvolvi em minha monografia de conclusão de graduação, onde analisei os fragmentos de Prisco de Pânio, um autor romano do século V, de modo a entender por que o autor utilizava dois etnômios distintos. Etnômio, aqui, entende-se como o nome dado a um designado grupo étnico, para se referir ao mesmo grupo, os hunos. Neste episódio, então, falarei sobre algumas questões relacionadas a este grupo nômade. Falarei sobre sua origem, sua composição étnica, o momento de seu apogeu sob a liderança de Átila e, por fim, falarei sobre o derradeiro fim dos hunos, que levou ao seu posterior desaparecimento das fontes. Visto isto, a primeira questão a ser abordada é: quem foram os hunos? De maneira resumida, a gente pode afirmar que os hunos eram vários grupos étnicos distintos, nômades, que no final do século IV migraram das estepes da Ásia Central em direção às fronteiras do Império Romano. A razão para esta migração é, ainda hoje, objeto de debate entre historiadores, que argumentam questões como escassez de alimentos, mudanças climáticas ou ainda a fuga de grupos mais poderosos. A origem dos hunos, por sua vez, é também objeto de grande debate entre historiadores. Debate este corrente desde o século XVIII. A primeira teoria a respeito da origem dos hunos é de Joseph de Guigné, um orientalista francês do século XVIII, que afirmou que os hunos descendiam dos Xiongnu, uma confederação nômade que entre os séculos III antes da Era Comum e I da Era Comum habitou as estepes ao norte da China. O debate, no entanto, ainda se encontra em aberto, não havendo conclusões definitivas sobre a questão. A arqueóloga alemã Ursula Brosseder afirma, por exemplo, que a academia se encontra em um estado de, abre aspas, ignorância bem informada, fecha aspas, acerca do debate Hunos-Xiongnu. Dentro dessa teoria, então, sobre a origem Xiongnu dos hunos, existem algumas hipóteses. Sendo a mais aceita delas, defendida por autores como Etienne de Lavassière e Janus Harmata, a de que os hunos, em algum momento, fizeram parte da confederação Xiongnu e que, após o fim desta confederação, migraram em direção ao oeste. Podemos contar entre 2 a 3 séculos entre o fim da confederação Xiongnu e a chegada dos hunos à Europa, e há muito pouco ou quase nada em comum entre as culturas materiais de ambos os grupos. A defesa dessa teoria, que relaciona hunos e Xiongnu, se deu, em especial, através de análises filológicas, onde os etnômios Shun e Huni podem ser encontrados em fontes chinesas, indianas, sogdianas e outras. A contra-argumentação, no entanto, vai no sentido de que Shun e Huni eram termos generalizantes utilizados para se referir a grupos bárbaros no geral. A hipótese, no entanto, é crível, tendo em vista o que sabemos sobre a composição de grupos nômades e o caráter mutável e flexível da organização política dessas comunidades. É muito provável que, durante o processo de imigração, estes grupos saídos da Confederação Xiongnu tenham se juntado a outros grupos, absorvendo aspectos culturais, linguísticos e sociais de comunidades com as quais entraram em contato, aos poucos tomando a configuração étnico-política dos hunos que conhecemos através da documentação romana. Os hunos, portanto, nunca foram um grupo homogêneo. Tendo tratado sobre a origem dos hunos, vou falar agora sobre a chegada deles à Europa. Sabemos, através das fontes, em específico a partir dos relatos do historiador tardo-antigo Amiano Marcelino, escritor do final do século IV, que por volta de 370 os hunos atravessaram o rio Don e atacaram os nômades alanos, um grupo cujo modo de vida era bastante similar ao dos hunos. Após derrotarem e anexarem os alanos sobreviventes, atacaram conjuntamente o reino ostrogodo entre os rios Don e Dniepr. O ataque conjunto de alanos e hunos levou o rei Hermanarico dos ostrogodos ao suicídio, já que se viu incapaz de repelir o ataque, e seu sucessor, Vitimer, faleceu em batalha pouco tempo depois. A migração huna colocou em movimento uma das maiores ondas migratórias da antiguidade, sendo estes eventos que descrevi os responsáveis pela migração forçada dos godos em direção ao rio Danúbio, que levou, em 378, à Batalha de Adrianópolis, um conflito entre godos e romanos que terminou com a morte do imperador romano Valente e com o acesso dos godos às províncias romanas. Neste contexto,
Muito pouco se sabe sobre as lideranças hunas. As fontes nos dão alguns nomes de líderes hunos, como Uldin e Karaton, mas somente após 395. Sabemos, por certo, que os hunos neste contexto agiam em bandos dispersos e de forma autônoma, praticando saques e rapinas ou servindo como mercenários ou auxiliares, tendo provavelmente participado da Batalha de Adrianópolis ao lado dos godos. Como eu afirmei antes, sabemos através de Amiano Marcelino, um historiador romano do século IV, sobre o primeiro contato com os hunos e os conflitos entre hunos, alanos e godos. Amiano é, nesse sentido, o primeiro autor romano do qual temos nota a falar sobre os hunos, e ele é, também, o primeiro a descrevê-los, como apresentado no seguinte trecho que o Gabriel vai ler para vocês. Contudo, a semente é a origem de toda a ruína e vários desastres que a ira de Marte despertou, trazendo desordem a todos os lugares com incêndios inesperados, achamos ser este, o povo dos hunos, pouco conhecidos a partir de registros antigos, vivendo além do mar Meiótico, próximo ao oceano congelado, excedem qualquer grau de selvageria. Desde lá, as bochechas das crianças são profundamente marcadas com aço desde o seu nascimento, de modo que o crescimento do cabelo, quando aparece em seu tempo, pode ser verificado pelas cicatrizes enrugadas. Eles crescem velhos sem barba ou qualquer beleza, como eunucos. Todos têm membros curtos e fortes, e pescoços grossos, e são tão monstruosos, feios e disformes, que alguém os poderia confundir com bestas bípedes. A descrição de Amiano Marcelino, no entanto, não deve ser levada ao pé da letra, já que reflete um discurso amplamente reproduzido pela literatura. Grupos nômades foram, desde os gregos da Antiguidade Clássica, representados como bárbaros por excelência devido ao seu modo de vida totalmente distinto aos olhos de gregos e romanos. Diferente de outros grupos entendidos como bárbaros, como os germânicos, eslavos ou celtas, os grupos nômades que habitavam a Ásia Central e a Estepe Eurasiática não praticavam agricultura, e também não conviviam em ambientes urbanos, ou seja, não se estabeleciam. Seu modo de vida antagônico, baseado na vida sobre o cavalo em práticas pastoris, fez com que fossem relegados muitas vezes a um papel de subhumanidade, alocados nos confins do mundo conhecido. Mas nem tudo que os autores gregos e romanos relataram são distorções totais, cabendo ao historiador selecionar o que é verdadeiro, ou próximo do real, dentro dessas representações. Bom, de volta à narrativa sobre os hunos passam a tomar uma maior organização somente por volta de 420, com as lideranças de Octar e Ruga. Ambos os líderes hunos governavam juntos, Ruga sobre a parte oriental de sua confederação e Octar sobre o norte e oeste dos Cárpatos, incluindo as grandes planícies húngaras. Foram, portanto, responsáveis por unificar grande parte dos grupos hunos que antes se encontravam dispersos ao norte do Danúbio. O que sabemos através das fontes é que os hunos possuíam uma espécie de diarquia, onde dois reis, ou líderes, governavam conjuntamente em territórios divididos. Uma tradição também observada entre os Xiongnu, que eu falei anteriormente, e os turcos do século VI. Octar, no entanto, morreu em 430, em decorrência de sua campanha militar contra os burgúndios na margem leste do rio Reno. Ruga, por sua vez, lançou em 422 uma devastadora investida militar contra a Trácia, chegando tão longe quanto Constantinopla, o que lhe rendeu um acordo de paz com o Império Romano do Oriente e o recebimento de 350 pesos anuais de ouro como tributo. Em 433, todavia, Ruga morre e a Confederação Una, composta também por Gépidas e Godos, passa para dois de seus sobrinhos, Bleda, o mais velho, e Átila, o mais jovem. As fontes nos relatam que Blida ficou com a porção dos territórios que antes pertenceriam a Ruga, o mais velho. Embora não seja dito nada sobre Átila nesse sentido, acredita-se que Átila tenha ficado com a parte ocidental da confederação, pertencente anteriormente a Octar. Os primeiros anos de liderança de Átila e Bleda não representaram grandes mudanças. Novas negociações foram feitas com o Império Romano do Oriente, que resultaram na ampliação do tributo recebido pelos hunos para 700 pesos de ouro anuais, em comparação aos 350 pesos antes recebidos. Foram negociados também um tratado de comércio e a entrega de qualquer fugitivo huno ou prisioneiro de guerra que estivesse em posse dos romanos, sem o pagamento de resgate. Pouco tempo após a imposição dos novos tributos, em 441, Átila e Bleda lançam uma invasão aos Balcãs.
A campanha teve início pelas províncias da Trácia e da Ilíria, e os hunos foram tão longe quanto as Termópilas no sul da Grécia, saqueando as cidades pelo trajeto. Mas em 444, os hunos desaparecem dos registros, e quando retornam, em 447, Átila é rei incontestável dos hunos, acusado pelas fontes romanas de ter assassinado seu irmão Bleda. É muito provável que estes 2 anos em que Átila desapareceu dos registros tenha sido o momento em que ele consolidou seu poder dentro da Confederação, unindo desta forma os grupos que antes estavam sob a liderança de Bleda, e também eliminando os grupos dissidentes. Após o saque aos Balcãs, Átila firmou um novo acordo com o imperador no Oriente, Teodósio II. O acordo previa aos romanos o pagamento anual de 6.000 pesos de ouro, em comparação aos anteriores 700. De acordo com Prisco de Pânio, nos anos seguintes, entre 448 e 449, diversas embaixadas hunas foram enviadas até a corte em Constantinopla, somente para que recebessem valiosos presentes dos romanos. Este é o contexto de apogeu da Confederação Una sob a liderança de Átila. O atual poder desta confederação, no entanto, foi exagerado pelas fontes, em especial pelos cronistas medievais. Por vezes comparados com Chinggis Khan, do Império Mongol, Átila nem de longe possuía a mesma capacidade bélica ou era senhor de tantos povos. Foi, no máximo, senhor de uma dúzia de grupos. Liderou godos, gépidas e outros grupos nômades que habitavam o território da Sítia, ao norte do Mar Negro, que fica nos atuais territórios da Ucrânia e sul da Rússia. Mas, embora seu poderio tenha sido exagerado, também foi alvo de demérito por parte de muitos historiadores. Apesar de não ter sido mais do que uma pedra no sapato do Império Romano, Átila conseguiu não apenas unificar sob sua liderança os dispersos grupos hunos e outros grupos de origem germânica, iraniana e eslava, mas ainda cobrar pesados tributos dos romanos. Neste sentido, foi tanto um líder militar quanto um diplomata bastante eficiente, sabendo tirar proveito das oportunidades que lhe foram apresentadas. Há, neste contexto, um episódio bastante interessante, descrito nos fragmentos de Prisco de Pânio, um autor que, como eu falei no início do episódio, escreveu no século V. Bom, o episódio tem início com Teodósio II, que junto de um de seus mais importantes conselheiros, Crisápio, formulou um plano para assassinar Átila. O plano teve como ponto de partida a corte de Constantinopla, a partir da chegada de 2 embaixadores hunos à corte, Édeco e Oreste. Ainda na corte, Crisápio e Bígilas, que era tradutor huno da corte, tentaram persuadir Édeco, que além de embaixador, era membro da guarda pessoal de Átila, a trair seu rei Átila. Prometeram ao Huno diversas benéfices. O embaixador Huno havia aceitado, de acordo com Prisco. O plano deveria ocorrer da seguinte maneira. Bígilas deveria acompanhar Édeco de volta à corte de Átila, acompanhados de Maximino, que era embaixador de Teodósio II e que também convidou o historiador Prisco para acompanhá-lo em suas viagens. Só que o Maximino não sabia sobre o plano, e a única responsabilidade dele era entregar uma carta do imperador Teodósio II ao rei Huno. Bígilas, no entanto, deveria seguir as ordens de Édeco e ouvir a resposta de Átila à carta, além de descobrir uma forma de transmitir o suborno aos guardas do Átila através do Édeco. O plano falhou porque Édeco relatou a Átila sobre ele, e o único punido de fato foi Bígilas. Ao restante da comitiva, foi permitido o retorno para Constantinopla sem maiores consequências. Eu defendi no meu TCC que este episódio, especialmente o fato de que Átila permitiu a comitiva retornar para Constantinopla, gerou uma das representações menos pejorativas das quais a gente tem registro sobre os hunos. O Prisco, então, descreveu os hunos de forma cordial, como hospitaleiros, inclusive, e representou Átila como um rei soberano e comedido. Devido à extensão do fragmento em que Prisco descreve o Átila e os hunos, eu optei por não incluir ele nesse episódio, mas se alguém tiver interesse, pode nos pedir e a gente passa a referência sobre o trecho. Os interesses de Átila, após 450, se voltaram para o Império Romano do Ocidente. O que Átila queria possivelmente era o trono de Ravenna e a deposição de Valentiniano III, atual imperador no Ocidente. Objetivou primeiro derrotar Flávio Aécio, que era um importante general romano que recebeu o título de Magister Militum, mestre dos soldados, o mais alto cargo militar, após derrotar uma insurreição de Bagaldas e Godos. Um episódio bastante curioso ocorreu também nesse contexto. A Honória, irmã de Valentiniano III, revoltada com a morte de seu amante Eugênio, voltou-se a Átila para ajuda, oferecendo para ele, para o Átila, a sua mão em casamento. Valentiniano III, no entanto, não acatou a decisão, tendo prometido ela para outro. Átila, então, se preparou para a guerra. E, de acordo com o historiador Denis Sinor, seu objetivo era, possivelmente, derrotar primeiro as forças de Flávio Aécio, com a ajuda dos visigodos do rei Teodorico, para depois eliminar o restante dos exércitos de Valentiniano, que demandariam um menor esforço. O Teodorico, no entanto, se aliou a Aécio. A invasão huna chegou tão longe quanto a Gália e culminou na Batalha dos Campos Catalúnicos, em 451.
Não se sabe até hoje o real resultado dessa batalha. A gente sabe somente que os objetivos de Átila não se cumpriram e o rei visigodo Teodorico foi morto. Então, basicamente, quem saiu ganhando nesse conflito, de alguma forma, foi Flávio Aécio. Após a batalha, Átila retornou para sua corte, nas grandes planícies húngaras, para, em 452, iniciar uma nova campanha. E dessa vez, com objetivo na Itália, possivelmente em busca da mão de Honória em casamento, a irmã de Valentiniano III. E assim ele poderia reivindicar o trono romano no ocidente. Promoveram saques e destruição por onde passaram, destruindo por completo a cidade de Aquileia e pararam às margens do rio Pô, onde encontraram embaixadores romanos, dentre eles o Papa Leão I. Esse encontro entre Átila e o Papa Leão I é, ainda hoje, presente no imaginário, sendo representado em obras de artes e filmes, como, por exemplo, o filme Átila, de 1954, cujo diálogo final entre Leão e Átila faz com que o último, no caso Átila, opte por retornar às suas terras, desistindo da invasão da Itália. A real motivação para o retorno de Átila, no entanto, foi outra. Nas palavras do historiador Otto John Mencken-Helfen, abre aspas, o norte da Itália se tornou para os hunos o que 50 anos antes foi para os visigodos de Alarico, Regio Funesta, uma terra de morte onde a pestilência atacou, trazida por comida suja e agravada pelo calor da estação. Fecha aspas. O encontro ocorreu, portanto, para que Leão pudesse pagar o resgate de alguns prisioneiros importantes. O restante dos prisioneiros, por quem ninguém estava disposto a pagar, foram levados de volta para o território huno. Enquanto Átila se manteve ocupado com a invasão no ocidente, o novo imperador no oriente, Marciano, cessou o pagamento de tributos à Confederação Una. E embora Átila possuísse planos de atacar os territórios do Império Romano no oriente para que novamente recebesse os tributos, isso nunca ocorreu, porque o rei Uno morreu em 453, na noite de seu casamento. A morte de Átila representou, nesse sentido, o ponto de partida para o declínio da Confederação Una. O funeral de Átila é descrito por Jordanes, um autor de origem não romana do século VI. De acordo com Jordanes, o corpo de Átila foi posicionado no meio de uma planície e os melhores cavaleiros hunos cavalgaram em círculos em torno dele. O rito funerário é chamado por Jordanes de Strava, a única palavra em huno da qual temos conhecimento. E, de acordo com o autor, as seguintes palavras foram ditas em seu funeral. O chefe dos hunos, rei Átila, nascido de seu pai Mundiuco e senhor das mais bravas tribos, é o único possuidor dos reinos Cita e Germânico, poder desconhecido anteriormente. Capturou cidades e aterrizou ambos os impérios do mundo romano e, apaziguado por suas preces, aceitou tributos anuais para salvar o restante do saque. E quando realizou tudo isso, pelo favor da fortuna, ele caiu, não pelo golpe de seus oponentes, nem pela traição de seus amigos, mas no meio de seu povo, em paz, feliz em seu contentamento e sem dor. Quem pode chamar a isso de morte, quando ninguém crê demandar vingança? Após a morte de Átila, seus filhos Elac, Dengizik e Ernak buscaram dividir a confederação entre si. De acordo com Jordanes, outros membros da confederação, como os Gépidas e os Ostrogodos, sentiram-se escravos e se revoltaram, já que foram arbitrariamente divididos entre os filhos de Átila. Uma aliança liderada por Ardarico, líder dos Gépidas, levou à Batalha de Nedal em 454, que culminou na derrota dos hunos. O filho mais velho de Átila, Elac, foi morto nesse combate. Após uma investida mal sucedida de Ernak e Dengizik contra Valamiro, líder dos Ostrogodos, alguns grupos migraram para o leste, possivelmente sob a liderança de Ernak. Dengizik, por sua vez, foi morto em 468 pelo general gótico-romano Anagastes. Após este acontecimento, os hunos desapareceram dos registros históricos, possivelmente tendo sido assimilados por outros grupos nômades que no contexto estavam migrando do leste, como os búlgaros. O etnônimo huno, por sua vez, passou a ser utilizado para designar de forma generalizantes
grupos nômades da Ásia Central, assim como o etnônimo Sita foi utilizado anteriormente. Busquei então, neste episódio do Diálogos Olimpianos, apresentar para vocês um pouco sobre a narrativa que conhecemos sobre os hunos, que por muito tempo foram interpretados como o terror do Império Romano, e fazem parte, ainda hoje, de uma narrativa sobre barbárie e declínio. O modo de vida distinto destes grupos, relegou a eles representações subhumanas, sendo vistos nos textos antigos como bárbaros por excelência. Como agravante, Átila e os hunos foram responsáveis por uma das primeiras grandes confederações nômades da estepe ocidental, ao menos a primeira confederação a representar algum tipo de ameaça ao Império Romano, além de serem uma das principais causas para a migração em massa de grupos vistos como bárbaros para dentro das fronteiras do Império Romano. Há, ainda, um ponto que a gente não explorou nesse episódio. Os hunos foram representados de forma distinta por duas tradições historiográficas, a classicizante, que buscava influência em autores clássicos como Heródoto e Tucídides, e a tradição eclesiástica, produzida por autores cristãos e que possuía influência hebraica. Mas sobre isso, fica aí para um próximo episódio. Com isto, chegamos ao final deste episódio do Diálogos Olimpianos. Obrigado a todos e todas que nos escutaram até aqui. Agradecemos também nossos colegas Gabriel e Murilo pela leitura dos trechos da documentação. Agradecemos também ao Danilo Roxette pela edição do áudio das fontes lidas pelos colegas. As traduções das fontes usadas são de John Carroll Rolfe e Charles Myrrell, Paramiano Marcelino Jordanes, respectivamente. Utilizei as traduções de latim para inglês e traduzi eu mesmo do inglês para o português. Não deixem de seguir os Diálogos Olimpianos no Spotify e demais aplicativos e agregadores de podcast. Esperamos vocês no próximo episódio. Um grande abraço!